Olá pessoal, tudo bem com vocês? Há 250 anos atrás era publicado o livro O Sistema da Natureza. Este livro aqui. Tá? Este livro é considerado por muitos estudiosos como a primeira obra declaradamente ateísta da história da filosofia ocidental. E é sobre o autor dessa obra, Barão de Holbach, que eu gostaria de dar início a uma nova série aqui no canal do YouTube, falando de perfis de ateus e ateias em diversos períodos da história, tá? Antes de falar sobre a figura do Barão de Holbach, eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, né? Tem o botão de inscreva-se abaixo. Ative o sininho para receber as notificações sempre que houver novos vídeos, tá? A inscrição é gratuita e curta, compartilhe, que tudo isso ajuda a divulgar esse tipo de conteúdo. Bom, vamos falar então sobre a questão biográfica do Barão de Holbach. Tá? O Barão de Holbach nasceu na Alemanha no ano de 1723. Tá? Ele era nobre, uma pessoa rica, de muitas posses. Ele se naturalizou francês e acabou vivendo boa parte da vida em território francês. Em termos de formação intelectual, o Barão de Holbach ele teve uma formação bastante cosmopolita, né? Abrangendo diversas áreas de conhecimento. E ele também ficou muito famoso na época por ter um salão literário em Paris, onde se reuniam diversas figuras bastante proeminentes, né? Entre o meio intelectual parisiense e francês de um modo geral. Então figuras como Diderot, Condorcet, D'Alembert frequentavam o salão literário onde o Barão de Holbach costumava reunir pessoas para dialogar e trocar ideias, né? Era um espaço ali para o livre pensamento. Tá? O Barão de Holbach ele também é considerado um pensador identificado com o iluminismo, né? Com as ideias iluministas, né? Que de um modo geral tinha um apreço muito grande pela razão como uma forma de conhecer o mundo. O Barão de Holbach ele era um iluminista com posições políticas bem radicais. Tá? Ele era contra a monarquia absolutista e ele também era contra a religião de Estado. Além disso, né, o Barão de Holbach ele era um pensador iluminista que fazia parte de um grupo minoritário que era um grupo que se declarava abertamente ateísta. Tá? A maior parte dos pensadores iluministas adotaram posições deístas, né, como Voltaire, o Kant, o David Hume. E o Barão de Holbach não, ele fazia parte de uma outra vertente, né, mais minoritária e não tão expressiva, né, em termos de notoriedade quanto esses outros pensadores que eu citei, mas que tinha posições bem radicais. Tá? E na questão do pensamento do Barão de Holbach. Então, o Barão de Holbach ele é conhecido por ter escrito diversos textos, muitos desses textos trazem críticas contundentes à religião, mas o livro mais famoso, né, aquele que deu mais visibilidade ao Barão de Holbach, foi este aqui, Sistema da Natureza ou das Leis do Mundo Físico e do Mundo Moral. Tá? Em linhas gerais, em termos de pensamento filosófico, é possível dizer que o Barão de Holbach ele compreendia que a natureza era regida por leis físicas racionais e essas leis eram imutáveis. Tá? Uma outra questão que era defendida pelo Barão de Holbach é a compreensão que ele tinha de que o ser humano fazia parte da natureza. Né? O indivíduo ele era um ser físico, então ele tem essa compreensão materialista sobre o ser humano enquanto constitutivo, né, do meio no qual ele está inserido. E o Barão de Holbach dizia, né, e no Sistema da Natureza isso vai aparecer, que a felicidade humana ela só
seria alcançável a partir do momento em que os indivíduos tomassem consciência de que eles faziam parte da natureza. Tá? Ao fazer parte da natureza, o Barão de Ulbach dizia que o ser humano ele era regido pelas mesmas leis que regiam o mundo da natureza. Então ele não poderia modificar aquilo. Mas, por outro lado, ao tomar consciência disso, o Barão de Ulbach dizia que o ser humano passava a ter uma autonomia para agir e tomar decisões. Mas agir e tomar decisões contra o quê? Aí vem a outra questão destacada pelo Barão de Ulbach, né? Agir e tomar decisões contra o obscurantismo, contra a tirania, contra todas as formas de ideias, pensamentos e instituições que, na visão dele, seriam formas tirânicas de escravizar o pensamento humano e impedir que os seres humanos, né, que os indivíduos tomassem consciência, né, de fazer parte da natureza e a partir daí viver plenamente. Uma outra consequência dessa forma de pensamento do Barão de Ulbach é o ateísmo. Então ele diz que a partir do momento em que o indivíduo segue esse processo de conscientização de que ele faz parte da natureza, e que para conseguir uma liberdade, uma felicidade plena, ele tem que lutar contra formas de pensamento obscurantistas e tirânicas. Ele também coloca que o ser humano passa a ver-se então como um ateu, né? E aí o que é ateu de acordo com o Barão de Ulbach? E aí vem a primeira das duas citações que eu gostaria de destacar em relação a esse livro do Barão de Ulbach, sempre levando em consideração que trata-se de um livro que foi publicado em 1770. Ele diz o seguinte, bem no final do livro, né, nos últimos capítulos, quando ele vai falar sobre a questão do ateísmo, né, de um modo mais específico. O que é, com efeito, um ateu? É um homem que destrói algumas quimeras nocivas ao gênero humano para reconduzir os homens à natureza, à experiência, à razão. É um pensador que, tendo meditado sobre a matéria, sua energia, suas propriedades e suas maneiras de agir, não tem necessidade para explicar os fenômenos do universo e as operações da natureza de imaginar potências ideais, inteligências imaginárias, seres de razão que, longe de fazerem conhecer melhor essa natureza, nada mais fazem do que torná-la caprichosa, inexplicável, irreconhecível e inútil à felicidade dos humanos. Tá? Uma outra questão que ele coloca mais à frente, num capítulo intitulado O ateísmo será compatível com a moral? Tá? Interessante que ele coloca isso. Né? Ele vai defender também, né, além do ateu ser aquele que age com a razão, né, que toma essa consciência do seu pertencimento à natureza, ele também vai afirmar que o ateu, a ateia, são aqueles que são regidos sim por um padrão de moralidade, diferentemente da ideia que se tinha na época muito forte de que o ateísmo era sinônimo de imoralidade. Então ele escreve o seguinte sobre a questão ateísmo e moralidade. Um ateu tem experiência e essa experiência lhe prova a cada instante que o vício pode lhe causar dano, que as suas faltas mais ocultas, que as suas disposições mais secretas podem ser reveladas e se mostrar à vista de todos. Essa experiência lhe prova que a sociedade é útil, à sua felicidade, que o seu interesse exige, portanto, que ele se ligue à pátria que o protege e que o coloque em condições de desfrutar em segurança dos bens da natureza. Tudo lhe mostra que, para ser feliz, ele deve se fazer amar, que seu pai é para ele o mais certo dos amigos, que a ingratidão afastaria dele o seu benfeitor e que a justiça é necessária para a manutenção de toda a associação. Barão de Ulbach,
declaradamente ateu, defende nessa obra, na verdade ele articula, tá, a questão do ateísmo dentro de um sistema filosófico mais amplo, que é compreender a natureza de uma forma materialista da qual o próprio ser humano está ligado. Barão de Holbach morreu em janeiro de 1789, poucos meses antes da eclosão da Revolução Francesa, né? Um marco que inauguraria a história contemporânea. Então é isso, é a primeira apresentação de um perfil ateísta que eu gostaria de fazer nessa nova série. Deixo aqui o meu abraço a todos e a todas e em breve eu retorno com novos vídeos.